Oi, meus bichinhos, minhas bichinhas, eu sou a professora Widley e nós vamos ter mais uma aprendência hoje, Fahrenheit 451, uma sociedade distópica em que o controle social é feito por meio da criminalização do conhecimento. E hoje, vocês estão ou não tendo liberdade? Livros criminalizados, informações controladas, pensamento crítico inexistente, governo totalitário, alienação absoluta, meios de comunicação manipuladores, telas interativas, a família, fogo, muito fogo, querosene queimando grafite, mas ao mesmo tempo destruindo o que nos faz seres humanos, a nossa consciência. Por meio do discurso falacioso acerca da igualdade, Capitão Beat representa o Ministério de Fahrenheit 451. Iguais? Como tornar todos iguais? Eliminando as diferenças, combatendo o contraditório, cerceando, queimando, o passado sendo destruído e, consequentemente, destruição de um presente e de um futuro diverso, múltiplo, pleno em direitos humanos. Em Fahrenheit 451, Ray Bradbury condena não só a opressão anticultural, mas principalmente o cenário político-econômico de 1950. Por meio da sua narrativa de ficção científica distópica, o autor mostra a apreensão de uma sociedade opressiva, intolerante, supremacista, ditatorial, preconceituosa, xenofóbica, misógina, racista, desigual. Ou seja, uma sociedade desumanizada em que se impera o autoritarismo pós-Segunda Guerra. Alguma semelhança com hoje? Acelere o filme, Montaigne. Rápido, clique, fotografe, olhe, observe o filme aqui, ali, depressa, passe, suba, desça, entre, saia. A mente humana entra em turbilhão sobre as mãos dos editores, exploradores, locutores de rádio, tão depressa que a centrífuga joga fora todo o pensamento desnecessário, desperdiçador de tempo. Vida de gado, meu povo, marcado. Esse é o povo de Fahrenheit, um povo feliz, em que a felicidade é verdade, a liberdade é escolha e ego é força, slogans e bandeiras em que o povo, de Fahrenheit segue. O grafite, instrumento de infelicidade. Segundo o governo totalitário de Fahrenheit 451, a leitura causadora da instabilidade social. Mas, na verdade, um povo instruído e leitor pode levar esse mesmo povo a questionar e a se rebelar contra dogmas insanos e estruturas políticas injustas. É disso que o Ministério do Governo de Fahrenheit 451 tem medo. Sem leitura, lá tem um povo que só terá acesso aos fatos por aparelhos de TV instalados em suas casas ou em praças públicas ao ar livre. E os bombeiros continuam a queimar. Queimando e queimando. Montaigne, um bombeiro, um incinerador de livros, queima antes mesmo de saber o porquê e para que queimá-los. Queima sua existência consciente. E eu e você? Como estamos vivendo nossa consciência humana? Como temos exercido nosso pensamento crítico? O que nós lemos? O que nós lemos? Quem nós lemos? Como nós lemos? O que fazemos com o que lemos? E sobre o que lemos? Penso, logo existo? Ou a ignorância é uma bênção? A ignorância é uma bênção. Ou seja, quanto menos eu soubesse
dos riscos do mundo, melhor eu faria. O que fazer com essa consciência? Temos sido Mildreds entorpecidos pela alienação e por drogas alienantes? Casada com Montaigne, Mildred é símbolo dessa sociedade sem leitura. Segundo Beatty, deveria a falta de leitura levar à felicidade. Mas Mildred não mostra isso. Ela vive uma crise existencial. Não sente, não vê, não ouve. O único objetivo dela é ter uma vida inútil e possuir o quarto televisor para dialogar com seus parentes televisivos. Ilusão, ilusão, ilusão. No mundo de Mildred, a superficialidade é um anestésico para aplacar a dor de uma existência sem ideal e sem sentido, sem livros e sem conhecimento. Em meio aos instrumentos de controle emburrecedores, Guy Montaigne conhece Clarice, uma jovem questionadora, um retrato do que todo ser pensante deveria ser e ter um espírito crítico. Na visão do Beatty, uma Clarice, como a que nós vemos em Fahrenheit 451, é perigosa, porque ela provoca pensamentos conflitantes em relação à ilusória vida que se vive em Fahrenheit. Ela faz Montaigne ver o que deveria viver de verdade, como um antídoto ao esclarecimento e à maturidade intelectual. Clarice é o estímulo para Montaigne ler antes de queimar. E ele começa a ver que o grafite é a esperança de uma vida com sentido e com objetivo. Ele enxerga a infelicidade do casamento. Ele vê um trabalho totalmente bárbaro na vida pessoal, na vida profissional, na sociedade como um todo. Ele vê mentira. O que fazer? Como trazer esse Montaigne real sem ser preso ou queimado? Qual o propósito da vida de Montaigne? Colocaria ele e a esposa em risco? Como driblar os vizinhos, espiões civis que vigiam uns aos outros o tempo todo? Como diz Foucault, induzir no detento, nesse caso o povo de Fahrenheit, um estado permanente de visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder, é uma prática eficaz para controle dessa sociedade. É por isso que importa mais todos terem a sensação que qualquer um pode ser um denunciador, uns contra os outros, todos contra todos, do que todos juntos em prol do coletivo. É assim que se vive em Fahrenheit. Aos que não abrem mão dos livros, os enguias, os rebeldes, guiados por Granger, memorizam cada palavra lida para manter a vela acesa, a luz do conhecimento guiando-os em meio à escuridão. Buscam romper com a caverna que os impedem de ver um mundo além dela. Os cidadãos de Fahrenheit são libertos dos livros, já diz Beatty, mas presos em uma felicidade ilusória, promovida por comprimidos de dormir e por programações televisivas em busca da felicidade utópica. Seriam eles felizes de verdade? Mildred vive uma overdose em um dia e no outro não encara sua existência inútil. Quer e almeja ser feliz, mas abdica da reflexão e do raciocínio lógico. Exerce sua inexistência social. Qual será o futuro de uma sociedade como Fahrenheit 451, cujos livros são proibidos? Então, vê agora, porque os livros são tão odiados e temidos, eles mostram os poros do rosto da vida. As pessoas acomodadas só querem rostos de cera, sem poros, sem pelo, sem expressões. Beatty, Capitão Beatty, com tanta percepção da realidade, consegue queimar livros, mesmo sendo leitor deles. Um ser controverso, capaz de ver em uma mulher livro, o objeto do seu ódio, vê-la queimar e não sentir nada, porque de tanto queimar,
De tanto fogo, a salamandra, a própria salamandra, já não sente mais. É um sabujo. Assim, Ray Bradbury, na primeira parte da obra, A Lareira e a Salamandra. A princípio, Montaigne concorda com Beattie e é um funcionário governamental obediente e feliz. Mas tudo muda quando o sonho de Clarice em ser professora, em influenciar pessoas, em levar a leitura, em mudar o mundo, mostra para Montaigne um novo ideal de vida. E aí, Montaigne se torna um curioso contestador, percebe a futilidade de sua esposa, a crueldade do sistema de Beattie, sentimentos que crescem com a morte da mulher-livro. Na parte A Peneira e a Areia, Montaigne conhece Sr. Faber, o professor que mostra o poder dos livros, cria um projeto de destruir o corpo de bombeiros, acabar com o sistema, destruindo e trazer liberdade intelectual a todos. Em um brilho do incendiário, Montaigne é denunciado pela própria esposa. Toca fogo na casa e no chefe Beattie, porque não admite mais viver uma vida sem ser livre. Foge para a floresta, onde muitos professores estão à margem do sistema. Então ele percebe que há algum poder benéfico no fogo, ao esquentá-lo em meio ao frio e a produzir nele a possibilidade de enxergar aquilo que ele está lendo nos livros. Memoriza e memorizar os enguias, o grafite, persiste e a nova jornada de luta se inicia. Há poder na leitura. Qual o poder que Montaigne enxergou na leitura? Conhecimento é poder, e para alcançar o conhecimento, você precisa se autoconhecer e conhecer o mundo à sua volta. Por meio de que alcançar esse conhecimento? Um dos instrumentos, sem dúvida, é a leitura. Ler o mundo antes mesmo de ler as palavras. Portanto, leia, leia e leia. Leia obras literárias, né? Leia as artes plásticas, leia música, leia filmes, leia o outro e leia a si mesmo. Como diz o grande artista Da Vinci, a arte diz o indizível, traduz o intraduzível e exprime o inexprimível. Esse, sem dúvida, é uma das perspectivas mais geniais da plurissignificação da linguagem artística. Usa a literatura como instrumento de descoberta da verdade. Usa o conhecimento científico como instrumento de compreensão do mundo à sua volta. Portanto, não queimem livros ao deixar de lê-los. Faça da sua existência algo extraordinário. Conheça, aprenda, descubra, crie e continue mudando o mundo para melhor.